A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Você pediu que eu fizesse um vídeo sobre essa passagem bíblica. É por isso que eu sempre, às vezes, digo que quando se pega a Bíblia como palavra de Deus, você dá margem para diversas raízes teológicas. E quando você pega Jesus como uma palavra de Deus, você a informação sobre Jesus sendo o Salvador é o que importa, é o que nos salva, é Cristo. Não é o conhecimento bíblico, não é o se apoderar do conhecimento da Escrita que teremos a vida eterna. A palavra de Deus é Jesus e quem dá testemunho da palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia ela dá testemunho sim de Jesus, não é o contrário. Não é Jesus que dá testemunho da Bíblia, mas é a Bíblia que dá testemunho de Jesus. Em João 5,39, ali claramente Jesus nos esclarece isso. Porque a informação de que Jesus é a palavra de Deus, é aquele que é o mediador entre Deus e nós, essa é a nossa salvação que nós temos. E por isso é que quando você tem a Jesus, crendo em Jesus como teu único e suficiente Salvador, e que ele, a palavra de Deus, vive em seu coração, você não importa o que vier, não importa não importa o seu entendimento que você tem, mas o que te salva é a fé em Cristo Jesus. E isso serve para quem é surdo, isso serve para quem é mudo, isso serve para quem não pode de maneira nenhuma ler as Escrituras, não entende as Escrituras, porque a salvação é Cristo. Para todas as culturas do mundo, o ser salvo através de Jesus é a melhor coisa. É a melhor coisa, não é? É a única maneira de chegarmos até Deus e um dia alcançarmos a vida eterna. Mas a tua pergunta será respondida. Ainda que eu bem saiba que essas perguntas que são feitas, ela está dentro desse contexto religioso em que nós nos atolamos, né? Que é esse contexto do pregador e o ouvinte. Então, o pregador, ele busca o conhecimento bíblico para fazer os seguidores após suas crenças, suas doutrinas, seus conceitos, seus pontos de vistas, e por isso nós temos mestres que nunca ensinam e ouvintes que nunca aprendem, não é verdade? E já a fé em Cristo Jesus, que é o que você precisa para ser salvo, e isso é suficiente para que você receba a vida eterna, isso você pode ter certeza que é a água que Jesus te dá, nunca mais terá sede. Então ele passa a ser a palavra viva em teu coração e você nunca mais terá sede. Já com os ensinamentos bíblicos, como eles dizem, né? Como as igrejas alimentam isso serve sim para criar dependentes, fazer seguidores após os seus líderes, receber em troca disso, em troca a dessas pregações, nós podemos dizer, em troca dessa falsa água que são as pregações, as pessoas ficam dependentes disso, nunca saciam a sua sede e pagam por isso. E pagam porque existem milhares de pregadores que vivem financeiramente em prol disso. Milhares de pregadores que vivem sendo senhores do próximo, dono do seu próximo, através disso, dessas pregações, expondo seus conhecimentos. Faculdades teológicas que têm professores que ganham alguns milhares de reais que ganham em prol disso, desse embrulho, desse pacote religioso que é: eu sou um pregador, eu sou um teólogo, eu sou um professor de teologia, você me paga e eu te ofereço ensinamentos bíblicos. E consequentemente, faculdades teológicas ricas, dono de faculdades ricos, dono de rádios ricos, donos de igrejas ricos, dono de gráficas de produtos religiosos ricos, e daí por diante. Mas eu vou te responder, ainda que eu tenha certeza que você não precisa disso para ser salva, porque o que vai te salvar é o Senhor Jesus, é você crer nele, é você ofertar a Deus
o culto que Jesus fez na cruz, que é o único culto aceitável a Deus. E é esse o culto que Deus sonda no teu coração e sabe que você crê, e é esse o culto que você aceita, que é aceitado na eternidade. Assim como a adoração, por mais que você queira pagar com dinheiro, oferta a Deus, cantando músicas para Deus, cantando louvores para Deus, andando com cruz nas costas para Deus, andando de joelho, fazendo promessas para Deus, lavando igreja para Deus, levantando igreja como casa de Deus. Por mais que você faça tudo isso, que é o que se aprende dentro dessa teologia religiosa, não é verdade? Então vamos lá. Por mais que você oferte a isso, você não vai conseguir adorar um Deus que é espírito. Um Deus maravilhoso em espírito, você só consegue adorar ele em espírito, como ensinou o Senhor Jesus, que é a tua adoração interna, dentro do teu ser, que você pode fazer durante todo o dia da tua vida, ao amanhecer, ao entardecer, durante o calor do dia, e você não precisa de maneira nenhuma de se preocupar com os horários de missas, de culto, de pregações, porque nada disso, nem isso, essas coisas melhor, nem fede, nem cheira. É só uma repetitividade de um fluxo de água que não sacia a sede de ninguém. Correto? Então vamos lá. Tem duas linhas teológicas dentro desse texto do livro de Mateus, capítulo 11, verso 12, não é verdade? Então, dentro dessa linha tem dois pontos de vista teológicos. Um ponto de vista teológico é de que, dependendo da tradução bíblica, se irá pregar isso, fazerem alguns milhares de pessoas seguir esse entendimento que o reino de Deus é tomado à força, com esforços físicos, que é o seu esforço dentro da tua igreja, na tua religião. Então, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você paga um preço, então você está tomando o reino à força, pelos esforços. Mas, nas mesmas escrituras diz que nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E segundo as informações que nós temos de Jesus, do próprio Jesus, que o Pai é quem procura. Não eu que procuro Deus, mas é Ele quem procura. Isto é, quando eu adoro em espírito. O Deus é espírito e quem adora também deve adorar em espírito. E o Pai é quem procura os que adoram em espírito. Bem diferente do contexto religioso, que é você ir nessa outra linha teológica, né? Que é você se esforçando, porque o reino de Deus você toma com teus esforços físicos, teus esforços mentalizados, teus esforços espirituais. Isso é uma linha teológica, que para tua salvação nem fede, nem cheira. Há também uma outra linha teológica, que vamos ler esse texto aqui, no livro de Mateus, e você vai perceber uma coisa. Olha o que diz. Vamos lá. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Percebeu? Você percebeu a diferença? Então, há mais ou menos 4 sentidos em Bíblias diferentes que dão. Viu que lambança dá? É por isso que Bíblia, como você colocar a Bíblia como palavra de Deus, Bíblia inerrante, você vai cometer essas coisas, esses erros, esses falsos entendimentos. Porque inerrante é Jesus, não a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita, muitas cartas dos apóstolos de Jesus, outras dos profetas da antiga aliança, outras a mando de alguns reis, através dos seus escribas escreviam aquilo que eles queriam e colocavam ali como queria. E as religiões abraçou isso como palavra de Deus. E, no entanto, bem sabemos que a palavra de Deus é Jesus. Então, quando você busca a Jesus, ele é o teu salvador, ele é o teu mediador. Mas quando você busca a Bíblia, palavra de Deus, você vai precisar de outros mediadores, que vão pegar texto bíblico e pregar segundo a teologia dos seus líderes. E aí a informação que você vai receber é a informação de um querer pessoal do fundador de sua religião, sua igreja. Deu para entender? Mas vamos aqui procurar entender um pouquinho sobre esse texto aqui, ó. Vamos procurar entender isso aqui. Isso não... Deixa eu voltar aqui um pouco.
Olha, isso não te custa nada. Se você estiver assistindo esse vídeo, o que custou para você é zero, porque você não vai pagar por isso, correto? Você não vai pagar por isso e nem eu também estou te cobrando para dizer isso. Eu também não estou te impondo para você compreender o que eu estou te dizendo. Você tem que se esforçar dentro de uma religião, dentro de um... Pelo contrário, eu sou contra a existência de religiões na Terra. Com caminho e com porta do céu, que para mim caminho e porta do céu é Jesus, não é a igreja e nem frequentar nenhuma religião, correto? Então você não está pagando nada por isso. E eu creio que a tua internet você não paga só para ouvir o que eu estou te dizendo. Você paga para outros fins. E consequentemente você tem gratuitamente no YouTube para você entrar e assistir o que quiser. Então eu estou passando para você de graça, que de graça eu recebi, correto? Vamos aqui procurar entender uma coisa. Sim, voltando ao texto. Em Mateus 11, verso 12. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto, correto? Certamente, quando Mateus escreveu essa carta, para você ter uma ideia sobre carta, todas as Bíblias que chegaram, por exemplo, todas as Bíblias aqui no Brasil, passou pelo crivo da Igreja Católica. Não existe o original do livro de Mateus. Isso aqui é uma carta. São 27 cartas que a Igreja Católica se apoderou nos primeiros séculos e confeccionou a Bíblia. Por isso a Igreja Católica tanto tirou livros como acrescentou livros. Então, das 27 cartas que a Igreja Católica conseguiu se apoderar, de fato, né, matando, prendendo e roubando das pessoas, dos filhos de Israel, daquele período ali, no século, vamos lá, no século II, século III, por aí. Então, o que a Igreja Católica conseguiu foi 27 cópias, porque não existe o original do livro de Mateus. Das 27, a Igreja Católica escolheu para colocar na Bíblia isso que nós estamos lendo aqui agora. Então, não dá para a Igreja Católica não dá para afirmar que esse livro que nós temos nas nossas Bíblias evangélicas e católicas, não dá para dizer que é o 100% verdadeiro. Porque a Igreja Católica escolheu das 27 cópias, cartas, que são cartas diferentes uma da outra até, de diversos irmãos. Então, quando a igreja escolheu das 27, escolheu uma. Então, como livros que não constam na Bíblia, você vê, Judas faz citação do livro de Enoque. Então, Judas, irmão de Jesus, estou falando do Judas, o Iscariotes. Você vê que eles liam livros tipo de Enoque. O livro de Enoque foi lido por Judas, no entanto, a Igreja Católica não colocou na Bíblia. Correto? Apocalipse. Há o Apocalipse de Paulo. Não está na Bíblia, só tem o Apocalipse de João. A Igreja Católica achou por bem. E as filhas evangélicas entrou por esse caminho, que é o caminho mais cômodo para se fazer seguidores e enriquecer um patrimônio religioso e criar um reino religioso. Porque se colocar livro de Pedro, que a Igreja Católica não tirou da Bíblia, livro de Paulo, que a Igreja Católica não permitiu que entrasse na Bíblia, outros livros que eram contidos na vida dos discípulos que eles escreveram e não foram colocados na Bíblia. Por quê? Porque o conveniente para a Igreja Católica manipular católico foi isso que nós temos em nossas mãos. Aí, para a Igreja Católica, depois eles acrescentaram outros livros para fortalecer a ideia de que vai fazer seguidores católicos para depender do que prega o catolicismo. Assim, as evangélicas também. E por isso que cada igreja evangélica, em suas pregações, cada pregação é uma Bíblia sendo nova construída. Cada texto interpretado, tido como revelação de Deus, novas Bíblias sendo construídas. Isso não parou. Só que agora eles não estão imprimindo, confeccionando Bíblia escrita, mas estão confeccionando nos corações das pessoas, confeccionando Bíblias em formato de pregações, que é a distorção bíblica, pegar um texto fora de um contexto, como um pretexto para dar base às suas crenças, do seu líder, da sua igreja. Então você vê que às vezes no seu coração tem
outras Bíblias que estão sendo construídas e confeccionadas através de pregações dos seus pastores e pregadores que pregam nas igrejas, correto? Então vamos lá. Desde a antiguidade, desde os dias de Moisés, que Deus tem sido bombardeado. Nem Davi, nem Moisés, nem Abraão, nem Jacó, nem Isaac, nenhum homem desse é modelo para me salvar para a vida eterna, correto? Eles não são deuses, foram homens, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas quedas, aos mesmos sujeito às mesmas dúvidas, as complicações, os acréscimos, sujeito a erros, a falhas. Então, desde a antiga aliança, o céu tem sido bombardeado. Desde a antiga aliança, que para se chegar a Deus, homens poderosos se apoderaram disso. Lembra da parábola de Jesus, da vinha dos trabalhadores? Que eles mataram. Lembra que Jesus deu essa palavra? E quando veio o herdeiro, também intentaram matar também o herdeiro, para tomar a vinha. Lembra disso? Parábola de Jesus? É isso aí. Então, desde a antiga aliança, que já vinha uma operação do erro, onde Deus diz, não matarás, palavra da lei, não da lei, palavra das tábuas da lei que Deus deu a Moisés, foi escrito por Deus, não por Moisés, não matarás. No entanto, a gente vê entre os filhos de Israel, em nome de Moisés, da lei de Moisés, que Moisés automaticamente disse, é Deus que mandou. Vemos ali assassinatos de crianças, assassinatos de pessoas, assassinatos de pessoas que não tinham nada a ver, por simples erros, tipo, se teu filho desobedecer, na segunda vez que ele obedecer, ele teimar, te desobedecendo, pega ele, leva ele aos sacerdotes, aos líderes, leva aos líderes, e lá os homens com aqueles líderes mata o teu filho a pedrada, apedreja o teu filho até a morte. A lei, das tábuas da lei, diz, não matarás. Mas, no entanto, você vê a ordem de Moisés para matar. Correto? Então, dá para imaginar. Por isso que muitas das vezes Jesus diz assim, o que está escrito na lei de Moisés? O que está escrito? Eu, porém, vos digo. Então, nós temos como princípio a salvação em Jesus e não Moisés. Então, nós vemos filhos de Israel cometendo ali, em decorrer da sua jornada, cometendo diversos atos criminosos, assassinato em massas, em nome de quem? Em nome de Deus. Porque são homens. Ah, não, você não pode falar que porque Moisés é o teu salvador. Para de seguir a Cristo, segue a Moisés. Porque o Estado Islâmico também mata em nome de Alá. A Igreja Católica matou em nome de Alá, em nome de Deus. Lutero perseguiu e prendeu muitos em nome de Deus. Calvino perseguiu muito e matou muitos em nome de Deus. Então segue esses homens. Eu sigo a Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, não a mente de Moisés, correto? Então, nós vamos entrar nisso um pouquinho mais, que é para você compreender uma coisa. É impressionante isso. Para você ver o quanto havia na antiga aliança pessoas que não se dobraram em cima do seu próprio querer, pessoas que não fez de sua própria vontade uma religião a seguir, pelo contrário, defenderia a presença, defendia a verdade do Deus verdadeiro, Deus eterno. Mas você percebe que desde os períodos de Moisés que há um ataque. Principalmente quando os filhos de Israel fizeram um bezerro de ouro. E aí Estevão, lá no livro de Atos, denuncia que ali Deus entregou a eles aos exércitos celestiais. Aí entregou a demônios. Correto? Eram dirigidos por demônios, mas eles diziam que não, que era Deus
Então você vê esse ataque. Olha, isso é antigo. Você vê Davi, quando foi casar com a filha daquele capeta Saul, para casar precisou assassinar acho que 200 homens, não é isso? Que não era guerra, foi assassinato em massa. Não era guerra, Deus não mandou ele fazer aquilo, mas ele para casar com a mulher, para cumprir com a paixãozinha de Davi, né? Tá apaixonado. Aí vou lá e mato 200 homens para casar com a filha de Saul. Aí depois, essas guerras em nome de Deus, guerra não, que não era guerra, esses assassinatos em nome de Deus eterno. Então você percebe que quanto à salvação de Saul, de Davi, a salvação de Abraão, a salvação não é problema meu, é do Deus eterno. É ele quem justifica o homem, não eu. Mas o que eu não posso é tomar eles como base para minha salvação, porque a minha base da minha salvação é Cristo. O viver é Cristo e morrer é lucro. Então não é nenhum desses homens. Então nós vamos compreender um pouquinho mais disso e você vai estar entendendo aonde eu quero chegar. Então nós vemos aqui em Jeremias capítulo 7, o verso 22 e 23. Preste atenção para que você possa compreender que a investida contra os planos de Deus, a vontade de Deus, vê como elas eram disfarçadas em coisas boas. Vamos lá. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Verso 23. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeça-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar, para que tudo lhes vá bem. Entendeu? Aqui o profeta Jeremias. A pergunta é: Jeremias por acaso estava contra Moisés? Não, não é isso que Jeremias está dizendo. O que Jeremias está esclarecendo é o seguinte, que quando Deus levantou a Moisés, Deus queria tudo de bom e de bem para o povo. Deus não queria que nem eles se sacrificassem e muito menos assassinar os outros. Mas, no entanto, os líderes de Israel, dominadores, dominando seus próprios irmãos, criando nos corações de seus irmãos dependência, que isso perdurou até o tempo de Jesus, passando pelo período dos profetas, matando, apedrejando profetas e encarcerando profetas em nome de Deus. E Jesus veio acabar com isso. Jesus veio mostrar que essas coisas não é bem assim, que o caminho da eternidade tem que estar livre. O caminho entre o homem e Deus tem que estar livre. Não deve haver nenhum sistema religioso, nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum sacerdote, nada, ninguém. Só há Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Então, você leu muito bem aqui o que Jeremias está dizendo, que Deus não pediu para Israel sacrifício. O que Deus queria era um povo obediente na sua presença, que andasse na sua presença com obediência, para que tudo corresse bem para eles. Mas, no entanto, que pegaram as escritas de Moisés, não sabemos dizer bem se isso foi intencionalmente, ou zelo demais, talvez, né? Zelo demais é aquilo que João escreve, aí além dos ensinamentos, isso é um perigo muito grande, e além dos ensinamentos. E se você for ver lá no livro de Êxodo, Moisés alega que é Deus que está mandando aquilo. Mas se você ver bem, observar com muito carinho, você vai perceber que a vontade de Deus era que o povo andasse na presença de Deus. Por isso é que Jeremias, usado por Deus, esclarece isso. Deus não pediu, Deus não queria sacrifício. E isso é tão certo de que é quando Paulo escreve que se os sacrifícios fossem bons e servissem para alguma coisa, não se repetiria ano a ano. Prova de que não se viu que Deus, enviando Jesus, uma vez por todas, sacrificando uma vez por toda, consumou todas as coisas. E o sistema religioso ainda continua fazendo isso até hoje. Com esses mesmos métodos até hoje. Transtornando o caminho da eternidade. Se apoderando do caminho da eternidade, se apoderando do nome Deus, se apoderando do nome Jesus, se apoderando do nome Espírito Santo. Para através deles as pessoas ficarem mendigando o pão nessas igrejas, nessas religiões. E é isso que nós estamos querendo dizer para você. Nós estamos tentando explicar isso, que é aquilo ligado, né? Que o ladrão não vem roubar, senão matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância.
Mas o ladrão foge, né, quando vê o lobo. Porque o bom pastor dá a vida. Peraí, se Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, quem são esses que se colocam em pastor entre Deus e você? Eu não sei se você está me entendendo. É a mesma coisa. Então esses homens se apoderaram à força. Se apoderaram do reino de Deus à força. E depois, vivendo aquele clima. Se você quiser o reino de Deus, vem a mim. Vem aqui à minha igreja. Vem buscar Deus aqui. Não é Deus te procurar em tua casa, no teu trabalho, na tua rua, não. É você vir aqui no meu campo religioso buscar Deus. Isso é ridículo. O reino... Aí Jesus... Como o reino de Deus não era manifestado na antiga aliança, só através das profecias dos verdadeiros profetas, e por isso eles eram perseguidos, presos, apedrejados e mortos, como Jesus até diz isso, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Então, quando chega nos dias de Jesus, João Batista, percebendo isso no templo, por ele ser herdeiro, o primogênito de Zacarias, ele percebeu que a corrupção do templo, e quem estava por trás daquela corrupção do templo, não era o Deus verdadeiro. Talvez Zacarias tenha sido enganado, o pai dele, mas Jesus não, João Batista também não. Então João Batista pulou fora, não vou para o deserto. E Deus estava onde? Se o templo estava lá, aquilo fosse verdadeiro, Deus estaria no templo. Ou Jesus ou João Batista seria, com certeza, João Batista, por ser primogênito de Zacarias, da tribo de Levi, seria o sacerdote do templo. E Jesus seria o sumo sacerdote daquele templo ali. E, no entanto, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o reino de Deus, se a gente for olhar pelas duas linhas teológicas, glória a Deus por isso. Que nós podemos dizer que é com sofrimento, com choro, com lágrimas, que nós temos tomado posse para a nossa salvação, a vida eterna. E nós podemos, se quiser pegar outra linha teológica, você pode também imaginar que esses homens fizeram isso mesmo, que eu vou repetir de novo aqui o livro de Mateus, e você vai ver que é isso que esses homens fazem, se tornam dono desde aquele período, desde a antiga aliança. E Jesus diz isso assim, no período de João Batista, Jesus diz assim, vós dizem, Jesus, né? Primeiro o reino de Deus foi manifestado através de João, lembra? Quando João anunciou, é chegado o reino de Deus, e por isso que Jesus dá testemunho de João, e João prefere viver o sofrimento ali, o desdenho do povo, ele vivendo no deserto, do que viver no seio da iniquidade, com aquela vida religiosa que o templo oferecia, como esses templos que oferece para você dessa vida religiosa. E eu espero que você entenda como João Batista, entre esses templos, essas religiões, essas igrejas, é preferível aqui o deserto. É preferido o deserto que língua lá, que podemos entender língua, tribos e nações. E você, eu vou ler de novo Mateus aqui, você vai entender melhor agora. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os violentos o tomam com assalto. Não tenham dúvida disso. Nos dias de Jesus foi a mesma coisa. Eles queriam serem a porta do céu. Os religiosos sempre quiseram ser a porta do céu entre homem e Deus. E a porta é Jesus. As religiões sempre quiseram ser a porta do céu que liga o homem a Deus. Ainda que a religião, a palavra seja religar, mas não liga ninguém a Deus. Religião não liga ninguém a Deus. Quem liga é Cristo. É o mediador entre Deus e os homens. E esses homens agem com violência, matando Jesus, matando os profetas, matou também João Batista, matando os apóstolos, matou o povo que não queria se render ao sistema religioso. E os dias de hoje não mudou nada. O DNA é o mesmo. Esses líderes religiosos querem ser dono do céu. Com violência eles tomam o reino de Deus ao ponto de limitar o povo. Se quiser Deus, tem que ir nos ambientes religiosos deles. Quiser ouvir Deus, tem que ser através das mensagens deles. Então, eles são violentos. E digo mais ainda, serão piores daqui para frente. Porque os reinos deles, religiosos, estão ameaçados. As pessoas estão se libertando, as pessoas estão entendendo para quem iremos nós, que é Jesus, pessoa, e não para onde, lugar. Nós vamos para Cristo, que estando em Cristo, temos vida eterna, não é isso? Aquele que confessar com a boca e com o coração, esse sim será salvo.
É isso, esses reinos estão sendo ameaçados e eles não querem de maneira nenhuma que os seus dependentes, que estão lá dentro dependentes dos meios e sacrifícios humanos, se quer dizer o quê? Dinheiro, esforços físicos, elogiar, bajular Deus, essas coisas que eles ligam, prática de cultos na terra, eles não querem de jeito nenhum atender o culto que Jesus fez na cruz e você que crê no Senhor Jesus ofertar esse culto, não o teu culto. Você não será salvo pelo teu culto. Você jamais vai agradar a Deus pelo teu culto físico, cantando, sambando na igreja, dançando, dando dinheiro, fazendo o que você quiser. Mas quando você oferta a Deus, o verdadeiro culto que foi na cruz, Pai, a ti eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. E quando Deus ele olha da eternidade para esta vida, para o teu momento, para você, ele diz assim, deixa eu ver o que ele tem dentro do coração dele. Mas se encontrar você, cheio dessas bugigangas religiosas, cheio dessa sabedoria bíblica que você tem, cheio de achar que a palavra de Deus é a Bíblia, porque através da Bíblia você será salvo, né? João 5,39, né? Vocês leem as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Então, para você que vive esse engano, para você que acha que o teu culto, o teu esforço físico, que é cantar na igreja, ajoelhar, dar dízimo, dar oferta, ir lá cantar louvores, dançar para Deus, carregar a cruz nas costas, andar de joelho, pagar promessa, você que pensa que esse culto teu é o que agrada a Deus, você está muito enganado. Mas Deus, quando ele olha a eternidade, diz assim, olha, eu vejo que ele não tem nada. Eu vejo que ele é um pobre e miserável. Eu vejo que ele é um sujeito ou uma pessoa que bem que não merece. Mas ele tem uma coisa maravilhosa na vida dele, que é o meu filho Jesus. Lembra do ladrão da cruz, né? Mestre, lembra de mim quando entras no teu reino? Lembra disso? É isso. Quando Deus olha da eternidade para esta vida, que ele vê que você não tem essas bugigangas evangélicas, essas bugigangas católicas, essas bugigangas espíritas, essas bugigangas judaicas, essas bugigangas islâmicas, essas bugigangas da Umbanda, essas bugigangas do Candomblé, o que Deus quer ver na sua vida é um homem livre, liberto, se possível, longe desses ambientes religiosos, para que você possa deixar Jesus habitar no seu coração e Deus possa dizer verdadeiramente, o culto perfeito desta pessoa a mim é porque ele oferta o sacrifício do meu filho, que foi aceito e o único, e uma vez por todas, aceito, como diz o apóstolo Paulo. Então podemos dizer que o reino de Deus, você toma posse porque você crê. A tua força é o teu Deus. O amor do Senhor é a nossa força. Então, quando nós amamos a Deus, Deus, com a sua maravilhosa graça, nos escolheu. O Pai é quem vos escolhe. Foi Deus que vos escolheu, não vós que escolhe a mim. Não é isso? Pedro escreve isso, né? Que não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe. Então a força para tomarmos posse da vida eterna é Deus quem opera por nós. Tomou desses homens. Esses homens que vendem, lembram lá da parábola das 10 virgens? Vai lá os que vendem. Então você está indo comprar azeite para a tua candeia, você está indo comprar o azeite para ter vida espiritual, a única vida espiritual que você recebe é essa que eles te dão. E se tirar essas práticas religiosas, esses cultos que vocês fazem, essas missas que vocês fazem, tira isso de vocês, acabou vocês. Você não tem vida em Cristo Jesus, porque vocês não reconhecem o culto perfeito que Jesus fez. Vocês não reconhecem a água que Jesus dá, ele como único mediador, nunca mais terá sede. Vocês não aceitam. Vocês aceitam o culto programável, né, dos vossos líderes. É isso que vocês aceitam, é isso que vocês querem. Por isso andam morrendo de sede nesses ambientes religiosos. Então, podemos dizer, Fernanda, que o reino de Deus, nós tiramos, pelo poder maravilhoso do Senhor Jesus, das mãos desses homens, e deu direto ao nosso coração. Enquanto eles enfatizam o templo como casa de Deus, o Senhor Jesus nos mostrou que nós somos a habitação do Espírito. Enquanto eles pregam que temos que ir lá buscar Deus, nós podemos dizer que em Jesus nós já temos a presença do Pai. Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Enquanto nós podemos dizer que essas adorações, por mais que você cante bonito, acha que é anjo cantando para Deus, está enganado. Nós ofertamos a Deus adoração em espírito, na alma, onde ninguém tira, ninguém manipula e ninguém cobra por isso. Nós podemos dizer, Fernanda, eu não sei se isso te responde, mas uma coisa é certa. Esses homens se apoderaram, sim, do reino de Deus, para depois vender no varejo aí para essa clientela deles. Mas nós, pelo poder maravilhoso do Senhor Jesus,
compreendemos que nós somos os livres, a verdade nos libertou e hoje nós podemos dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Jesus foi tão maravilhoso que os discípulos de Jesus perguntaram assim para ele: Mestre, mostra-nos o teu reino. E Jesus disse para eles: o meu reino está dentro de vós. Não é maravilhoso? Não é isso que você quer? Fernanda, e a você que um dia assistiu esse vídeo, o reino de Deus está dentro de você. Para que ninguém te venda no varejo o reino de Deus, né? Pra você pagar todo mês dízimos e ofertas e todo dia ir ficar cantando e parece que Deus nunca fica contente com você, né? Não, o Deus verdadeiro está feliz com você, mas oferte a Deus o culto que Jesus fez na cruz do Calvário, oferte esse dentro do teu coração e oferte adoração em espírito, que é na alma, que ninguém tira, ninguém manipula e ninguém te cobra para que você possa viver isso. Com a paz do Senhor Jesus.